Ela é uma das artistas mais completas e multifacetadas do cenário gospel no Brasil. É cantora, pastora, escritora de livros, compositora, medalhista do Grammy Latino, além de criadora de conteúdo e podcaster. Com mais de 40 anos de carreira, vem se mantendo relevante através de suas falas em vídeos curtos que viralizam e com seu próprio podcast, o Crente Pod, onde conversa com diversos convidados ilustres. Seu alcance em números são grandiosos quando somados, possui discos de ouro, platina e milhões de reproduções nos streamings. Seu trabalho mais recente, o DVD 40 anos ao vivo, por exemplo, já conta com mais de 11 milhões de visualizações. Para quem já está há mais de 40 anos nessa caminhada, realmente não é pouca coisa. Minha convidada desse papo de hoje, que vai ser delicioso, é ela que na unção de Deus é imbatível, não tem urso, não tem leão, não tem gigante. Ao contrário do inimigo, ela não é covarde. E hoje se junta a nós sem papas na língua para comentar novidades e memórias. Com vocês, Leia Mendonça. Oh, meu Deus! Olha, eu não esperava menos, né? Porque você é muito inteligente. Você é bonito, você é inteligente, você é agradável. Imagina. É por isso que... E outra coisa, você é carinhoso. Você sabe agradar o coração da gente. É por isso que eu estou fazendo essa... Eu estou nesse bate-papo aqui com você com muita alegria. Ai, que bom, Leia. Aí eu comentei aqui que já faz. Você sabia desse número? Eu fiz até uma arte que depois eu quero te entregar pessoalmente, mas eu vou te mostrar aqui. Como se fosse um disco de ouro que na época se fazia muito. Olha aqui que legal. Só que esse é pequenininho. Olha, 10 milhões de views no teu projeto novo, que ainda tá novo. Ainda tá novo, né? Olha que coisa mais linda. Você faz coisas assim surpreendentes, né? Alegra o coração da gente. Que Deus te abençoe muito nas redes sociais. Ah, fico muito feliz. Leia, eu tenho algumas perguntas, não são muitas, mas são perguntas que eu separei aqui que são um pouco diferentes, porque como você já participa de bastante podcast, você sempre dá a sua opinião, e todo mundo que já segue a gente aqui no canal Falando Gospel já está acostumado com as suas falas. Então, eu quis trazer perguntas para a gente conversar outras coisas. A primeira é, você é uma artista de uma geração anterior à internet. E hoje alcança milhões de pessoas nas redes sociais, seja com sua música ou suas mensagens. Como que é, Leia, hoje olhar para tudo isso e ver uma carreira tão consolidada e longeva? Meu Deus, longeva, olha! Ô, Marcos, eu me sinto privilegiada, é verdade. Muitas pessoas da minha geração, do meu tempo, quando eu comecei com LP, muitas pessoas já ficaram para trás, né? Pararam já, não conseguiram uma gravadora, não tiveram esse ímpeto para continuar, porque não é fácil. É como se você fosse um imigrante na geração, né? Sim. Uma pessoa, os jovens de hoje, eles têm o estilo deles, o gosto deles, os artistas deles, né? E quem mais procura internet hoje é a juventude. As pessoas que curtem a Leia Mendonça, que têm a idade parecida com a da Leia, já são pessoas que preferem o rádio, preferem, de repente, um Facebook, né? No Facebook, raras pessoas estão aí, ó, ativas no Instagram, Spotify, Deezer, plataformas de streaming. As pessoas da minha geração preferem ouvir um rádio, né? Sim. Ouvir, de repente, um YouTube. Mas ir para o Spotify é um pouco mais difícil. Então, eu me sinto assim uma guerreira, porque eu não deixo a peteca cair. E graças a Deus que as pessoas gostam do meu trabalho.
me convidam para os seus eventos. O que tem de juventude que gosta das músicas da Leia e são diferentes das canções que são cantadas hoje na igreja, né? Verdade. Hoje as canções cantadas nas igrejas, no Ministério de Louvor, é tudo canção de gente que começou agora, que não tem nem 10 anos de carreira. Sim, Muitos não têm nem 5 e já estão com seus milhões de visualização, né? De visualizações. É, hoje, uma pessoa dessa geração, desse métier, grava uma música, daqui a pouco já tem 200 milhões de visualizações. É difícil para nós, da geração passada, conseguir milhões assim, no supetão. Não. sim, Você falou aí dos 40 anos de ministério e eu já estou aí com um DVD com mais de 12 milhões de verdade. visualizações, mas é uma canção, né? A canção Chora que a Vitória Vem, que é uma canção que explodiu no Brasil. Meu Deus, como é que o povo gosta dessa música? E quando eu Gosto. gravei no DVD com a Natália Braga, essa canção no YouTube estourou mesmo, foi muito rápido, mas não é fácil, Marcos, não é fácil. Para nós, eu que comecei lá em 1984, você não tinha nem nascido, e saber que você gosta do meu trabalho, sabe, uma pessoa que tem qualidade musical, uma pessoa que entende, né? Eu vejo às vezes você fazendo comentários sobre cantores, você parece um crítico profissional mesmo, né? E Que você, bom. você para mim, é um menino novinho e gosta das minhas músicas. Por isso que quando eu vou nas programações e as crianças querem tirar foto comigo, os adolescentes querem tirar foto comigo, cantam, e quando postam na internet, eu reposto, para dizer mesmo que a Leia Mendonça, ela ainda está nas paradas. E em plena atividade, Em Léa, nome de maravilhosa. Cristo. Ainda falando um pouco desses 40 anos, que foi o seu DVD, que foi lindo, eu estive lá presente, fotografando, participando. Para mim, foi um presente de Deus. Eu tenho aqui uma pergunta que as pessoas fazem muito e talvez você não tenha respondido à altura como você gostaria. São 40 anos de carreira. Por que só 10 músicas neste trabalho comemorativo, Leia? Por que que você escolheu só 10? Veio de Não, você? não, não fui eu que escolhi. Eu queria cantar mais, mas a Ah, Marina só permitiu 10. Uma, entendi. eu teria repertório para 100 músicas. Eu Verdade. teria repertório para 50, né? Para 30, embora eu ache um pouco cansativo um Sim. DVD com tantas canções. Eu levei é, quantos meses? 11 meses, Para né? lançar? Para lançar. 11 Sim, meses. Você imagina um cantor que gravou 40 é verdade. canções, É muito. 30 canções. É cansativo. Chega uma hora que o projeto já cansou, ninguém mais está interessado, né? E algumas pessoas que gravaram muitas canções tiveram que lançar uma música por semana. Isso é Sim, muito é cansativo, cansativo. né? Então, foi a Marina que escolheu 10 músicas e uma inédita. No momento, eu não bato de frente com a Marina, sabe, Marcos? Aham. Não bato primeiro porque ela é a dona. Hum. O primeiro que ela é a chefe, né? E segundo porque eu acho que ela entende mais do que eu. Então, quando eu apresentei, assim, eu fazia 15 canções ou 20 canções, ela falou, Leia, eu acho que deveríamos fazer só 10 e uma inédita, porque é muito cansativo, dado ao fato também da gente já não ser tão jovenzinho para ficar, né, gravando, e às vezes não é muito cansativo, mas graças a Deus, com 11 canções, a gente gravou em 2 horas, né, Marcos? Você estava lá e você viu.
Foi mesmo. E as pessoas precisam entender, né, Leia, que nós vivemos também, às vezes, um resultado matemático. O DVD da Leia veio depois de vários outros projetos. Então, há uma escala, há um modelo ali que a MK precisa aplicar. A gente gravou 11 músicas em 2 horas. Imagine se fosse mais música, porque uma música, né, Leia, para gravar, ela não é uma vez, elas são É, duas, três. e olha que na minha gravação, a gente só gravou 2 vezes apenas 2 músicas, uma porque foi falha técnica e a outra porque deu, acho que algum probleminha lá na hora dos cantores cantarem. Duas apenas, as outras foi de primeira. Então foi fácil gravar, foi fácil lançar e, bom, já estou pronta para lançar um outro projeto. Oba, a gente vai falar isso daqui a pouco. E as outras músicas, né, Léa, da sua carreira, estão aí, né? Eu costumo falar que a gente quer que regrave, quer ouvir cantar de novo, mas elas já estão aí para a gente ouvir quando a gente quiser. Às vezes regrava, não sai do jeito que o fã quer, então já está aí, né? Ó, só para você ter uma ideia, quando você vai fazer um DVD, vai fazer uma releitura das canções, nem sempre o público como é que eu vou falar? Acata. Acata. O público está acostumado com aquela lá de trás, né? Então a canção Fora que a Vitória Veio, por exemplo, que é uma canção lindíssima, com uma, uma como é que se fala, meu Deus? Eu estou com dificuldade de lembrar das palavras. Introdução Uma introdução linda, marcante. marcante, como a do CD, muitas pessoas hoje elas dizem, não, 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 a primeira versão, A primeira né? versão. A primeira versão. Então, eu acho que eu sou muito de pé no chão, sabe, Marcos? Eu acho que você me conhece um pouquinho mais, você sabe, eu não vivo no mundo da lua, eu não vivo fantasiando, não, não, a coisa mais simples para mim, melhor. Ah, maravilha. Mas eu fiquei muito feliz, né, de ver esses números. Uma cantora como você, que está na MK já há muito tempo, a gente vai falar sobre o seu tempo lá. A gente fala que é um projeto que foi gravado em uma noite. Então, uma noite que a MK investiu em você, que Foi, teve os custos, e aí nós temos esses números para uma cantora que está há 40 anos, é é, muito é notável. Tem muito. cantores, tem artistas que não entregaram isso, e não é porque a Leia entregou, é porque caiu no gosto do público essa É daí, né, Leia? verdade, é verdade. Olha, o Marcos, é muito complicado quando você lança uma música, sabe? Uhum. Porque ninguém sabe, é uma, é uma surpresa. A Invelise sempre falava: a música pode ser linda, maravilhosa, o cantor pode ter a voz mais linda, pode ter a feição mais bonita que for, e às vezes a música não pega. E às vezes Uhum. uma música que você nem imagina ela acontece, né? Como foi o caso de Covardia, que quando nós gravamos, o meu produtor, Rogerinho, ele falou: Leia, tem certeza que você quer gravar uma música que denuncia um momento de fraqueza? Porque antigamente o crente do altar, do púlpito, das ministrações, não falava das suas derrotas. No altar só se falava de eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, e de repente eu venho com aquela canção que diz que o inimigo covardemente atingiu um dos meus. Então ele falou assim: Leia, tem certeza que você vai querer gravar essa música? Eu falei assim: quero porque é um pedaço da minha história. E foi a música que se destacou sobremaneira naquele CD Milagres da Adoração. E que não foi esperado, né, Lé? Isso que é o mais legal. Eu conheço algumas pessoas que também, essa canção que eu amo, Covardia, mas eu conheço algumas pessoas que são mães, por exemplo, umas mulheres, que elas são meio pé atrás com essa música, porque elas denunciam uma fraqueza e também elas colocam ali, evidenciam. E tem gente que não quer se colocar como, não é que eu lutei contra o inimigo, eu não nocauteei ninguém. Tem gente que quer se esconder disso. Quando eu falo que eu vou saquear o inferno com meu louvor, tem gente que não concorda, que Exato. crente saqueia. Pelo amor de Deus, saquear, o sinônimo de saquear é arrancar,
é puxar. E quando a gente adora Deus com sinceridade de coração, a gente arranca as almas das garras do diabo, né? Mas aos pouquinhos as pessoas vão entendendo. Aquelas que não entendem, uma vez passa pelo problema e depois vai entender. É verdade, precisa ter aí uma maturidade, né, naquela questão. E também você falou, né, de algumas pessoas, eu já falei, já te disse, aliás, que algumas pessoas cantam errado o começo dessa música, né, devolvi as suas mães, É é mães e não mães mãos, porque ninguém tem o poder de devolver as mãos de Deus, né, de Leia? Deus, não tem condição, mas foi um engano de fonética. Exato. E a própria gravadora colocou no encarte mãos, Ah, entendi. entendeu? E eu não sei como é que isso passou, porque a MK é muito Rígida. rígida com o lance de leitura, né? E na verdade, da escrita, e na verdade é mães. Com o meu louvor a Deus, eu devolvi os seus filhos às suas mães, eu curei pessoas em nome de Jesus, eu libertei pessoas de prisões em nome de Jesus, né? Mas ficou mãos e não tem mais como tirar. Legal. Ainda nessa vibe aqui de curiosidades, eu tenho uma pergunta. Você chegou a enviar a sua composição, uma nova canção, primeiro para Denise Cerqueira, é isso? Não é minha, é do Edivaldo Novaes, que já faleceu, já está com o Senhor. Ah, Essa tá. canção era dele, né? E ele tinha dado para Denise Cerqueira gravar, mas não me falou, porque antigamente eu não Hum. gostava de fazer regravação. Antigamente não era de bom tom você gravar algo que alguém já tinha gravado, né? Aconteceu algo parecido com Chora, que a Vitória Vem, que a Noemi Sim, também gravou, você sim. não sabia? Ele não falou comigo. Eu amo o compositor Fabiano Uhum, Barcelos, eu acho ele fenomenal, ele é muito bom na composição, mas ele também não me avisou, né? Mas uhum. aí, e graças a Deus que eles não me avisaram, porque É. talvez eu estivesse me privando dos resultados dessas canções. E você, como compositora, né, que já compôs tantas músicas e continua compondo, tem alguma canção que você deu para alguém e depois se arrependeu? Se arrependeu não é a palavra, mas tipo assim, poxa, eu poderia ter pego para mim. É. Olha, tem algumas canções. Eu já dei música para Cassiane, para Lauriette, para Verdade. Pamela, para Raíssa Ravel, para Kleber Lucas, né? E Sim, as canções nas vozes deles fizeram bastante sucesso. A sim. que eu dei para Lauriette, na verdade, eu ia gravar. Mas quando ela me ouviu cantando lá no estúdio da Cassiane, ela me pediu essa canção. Ela estava num momento difícil da vida dela e ela disse: Leia, deixa eu gravar essa música. Gente, eu acho que foi uma coisa muito de Deus. Primeiro, que Lauriette não é de pedir. Lauriette é Uhum. extremamente reservada. Né? Gosto demais da Lauriette. A gente hoje já quase não se vê, porque agora com o negócio do digital, a gente Sim. faz as coisas tudo dentro de casa, se É. bobear. Né? Mas antigamente a gente vivia muito junto, eu, ela e Cassiane. A Mas gente você vivia. vê todas elas, curte, né, Leia? Sim, eu não tenho problema com ninguém, eu gosto de todas elas, né? Sou fã, inclusive. E aí, quando ela me pediu, não, só podia ser de Deus, ela não é de fazer isso, e eu dar uma pérola daquela como espírito de Deus, só Deus mesmo. Mas aquela música não estouraria na minha voz como estourou na dela. É de Deus. Que A legal. música que eu dei para Kleber Lucas é Tempo. Essa música é linda, linda, linda. Tanto é que a Sara Farias regravou agora, né? É Uhum. tempo, é muito linda. Mas o Kleber Lucas apareceu na minha casa de madrugada, certa vez, e aí ele ficou lá com a gente, aí deitou no chão e falou: Você não tem uma música para mim, não? Eu falei assim: Olha, eu tenho uma música, mas eu ainda não acabei a canção. Aí ele deixou eu ouvir. Aí eu fui para o teclado, né? E comecei a tocar.
É tempo de nascer de novo, é Que tempo lindo. de renovo. Aí ele foi ouvindo, deitado no chão. Aí daqui a pouco ele começou a bolar um coro, né? E depois ele levou para casa e melhorou a música, um estrondo. A música Que delícia, né, é Leia? muito Essa época gostoso. onde vocês se Era, viam e um deitava no chão do outro. Aí era, você contou esses dias no podcast com a Isla que lá no aeroporto onde você trabalhava, ela ia atrás de você, atrás das músicas. é. Era um outro tempo, né? Era outro tempo, era um tempo onde não existia, Marcos, a competição, não existia a rivalidade, porque por mais que todo mundo diga assim, ó, ai, não, não existe, existe sim. Existe porque quando você vai convidar uma pessoa, por exemplo, para fazer um feat com você, dependendo do número de seguidor que você tem no Instagram, a pessoa não aceita fazer, né? Verdade. Não aceita. Então, hoje tem, eu sou seu amigo dependendo do número de seguidores que você tem. Eu Sim, sou seu amigo se a minha presença contigo vai me trazer retorno. Isso é horrível. É uma muito. competição, é uma coisa triste, é triste. Não tem uma sinceridade, sabe? Eu acredito que ainda haja, mas como era antigamente, de eu ir para casa de Cassiane vir para minha casa, a gente passar as madrugadas, não era, era rindo, era Sim, gargalhando, era comunhão, comunhão, filos de de amigo, de amizade. amizade, sabe? Eu, Sim. ela, Jairinho, Sérgio. Aí a gente ia para o estúdio, aí lá a gente se encontrava com o Sérgio Lopes para poder fazer o feat comigo. Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, sabe? Sim. Era outro mundo, era outro mundo. Hoje realmente é, tá difícil, tá bem diferente. As coisas mudaram, mas é importante também, né, Lé, a gente lembrar que eram tempos onde vocês estavam vivendo, vocês todos ali, as mesmas coisas pela primeira vez, né? Hoje em dia, cada um está no seu canto, mas ali estava todo mundo vivendo primeiro, seus discos de ouro, suas aparições em programas como Conexão Gospel, então aquilo Ai. estava unido de certa É, forma. e era bom também porque tinha o programa, eu esqueci o título agora, você deve saber. Todo sábado era um programa de televisão da Record, da Universal, Line Records. Line Records. Menino, ser convidado para cantar na- no programa que No eles programa tinham da Line todo Records era. sábado, era maravilhoso. Eu tinha acabado de ganhar neném, né? Me enchi de tinta para poder ir, até que eu fiquei bonitona lá, mas era muito bom, sabe? Era muito bom aquela época. Eu tenho muita saudade. Ainda com um pezinho naquela época, eu tenho uma pergunta do Eric, do Instagram News Gospel. Por que houve uma alteração do título Apenas uma Voz, que seria Ungindo as Feridas? É isso mesmo? Menino, mas quem é esse menino? É isso mesmo. O Eric, É, só para você saber, o Eric é dono do Instagram News Gospel, um Instagram de música que tem mais de 2 milhões de seguidores. Você já até tem collab com eles em algumas coisas. Ele faz listas, ele pega os sucessos e a eu acho pessoa que vai eu curto passando. muito eles, eu curto eles, eu curto eles. Ele tem razão. O nome dessa música era Ungindo as Feridas, e Velise não gostou da palavra ferida. Essa música se chama Apenas uma Voz, Sim, né? E o, sim, e o CD se chamaria Ungindo as ungindo as Feridas. feridas. A Invelise falou: não gosto de ferida, não gosto de Uhum, ferida. sim, Aí ela falou assim: precisamos encontrar outro título. Aí eu fui procurar um título baseado aham, naquela música, né? E aí apenas uma voz, baseado em João Batista, né? Que ele é apenas uma voz no deserto. sim, Muito bonita aquela canção também. Mas daquele CD, apenas uma voz, não foi essa canção que estourou. A que estourou foi Eu e a Minha Casa eu e a minha casa. e Eu Sou Abençoado. Aliás, Verdade. muitas canções ali, né? Como
O que está acontecendo, amigo? Para Ah, entregar os pontos desse desse jeito. jeito. É, algumas canções estouraram, mas essa apenas uma voz não foi a que mais estourou. E também o nome ficou para a história, né? Apenas uma voz. E aí Sim. depois eu acho que a Invelise deve ter acostumado você a cantar tanto sobre feridas, que daí É, ela foi deixando alguns títulos. porque a MK, a minha história com a MK, eu acho que vai além de quem vende mais, quem vende menos, quem é mais bonito, quem é Sim. mais magro, vai além. Eu já passei provas na MK baseado nisso, tá? Quando eu Uhum. era mais gordinha e a Ivelisse não suportava Ah, ter alguém gordinho no cast dela, e ela ficava em cima de mim o tempo inteiro para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer, né? E aí eu comecei a tomar um remedinho para emagrecer e eu tirei uma leia de dentro de mim, mas eu não achava você tão gordinha quanto mas ele você não se era o achava. padrão MK. Hoje a MK não tem mais esse padrão. Aliás, lugar nenhum tem mais, né? Graças a Por qualquer Deus. coisa é tal de fobia. Mas naquela época tinha isso sim, Marcos, tinha. E aí eu cheguei para ela e falei assim, Feliz, eu não estou me sentindo bem, eu estou deprimida. Aí ela disse para mim assim, antes uma magra deprimida do que uma gorda feliz. É importante Entendeu? que as pessoas saibam que a gente está falando de uma outra época, né, Leia? É uma De outra um- época, porque depois a Infeliz, ela não foi nem a infeliz, foi o próprio tempo mostrou para gente que não importa se é magro, se é gordo, se é feio, se é bonito, se é preto, se é branco, né? O que Sim. importa é a unção de Deus sobre a nossa vida, o resultado que se alcança quando se canta com um coração sincero. E aí a MK foi mudando, assim como eu também já mudei muito. Eu já fui muito radical, Marcos, Uhum. com questão de doutrina, né? Que nem era bíblica, era costumes, sabe? Sim. E graças a Deus o Senhor vai mudando, e ainda bem que a gente tem o dia de amanhã para mudar, e o dia de hoje também. Legal, Leia. E o mais interessante é que, apesar dos percalços, você sempre apresentou assim muitos ganhos na MK. Como foi seu sentimento ao saber que você foi indicada ao Grammy Latino em 2018 com seu álbum Adoração na Guerra, que é o meu preferido? E eu lembro até que você disse numa entrevista na época que você comentou que pensava até ser o último, que sempre você pensava que esse agora é o último, não, agora é esse, que a Adoração na Guerra te deu um ar de despedida de alguma forma, que eu acho que hoje não tem mais isso. Como é que foi receber essa notícia? Ah, eu fiquei maravilhada, né? Eu jamais imaginaria eu indo para Las Vegas para poder ganhar ou o troféu ou uma medalha. Sim, Então, só o fato de ser de indicada, eu ser indicada, eu já era vencedora. Aí eu lembro que estava eu, Pastor Lucas, Cassiane, Anderson Freire e Fernanda Brum. E a gente ficava assim, meu Deus, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Aí eu até, o Lucas até falava assim, Eleia, e se for a gente? Eu falei assim, meu Deus, se for a gente, diante de Fernanda Brum, que já tinha ganhado, né? Do Anderson Freire, que já tinha ganhado, da Cassiane, que é o troféu da gravadora. Eu falei assim, Lucas, você imagina mesmo que a gente vai levar esse troféu? Na verdade, todos nós estávamos torcendo pela Cassiane, que a Cassiane é um ícone, né? É um ícone, ela trouxe, ela mudou a história. Ela mudou a é, história. Assim como a Ana Paula Valadão trouxe um estilo novo para o gospel, a Cassiane também trouxe. E eu acho que ficou. A vida ficou devendo, eu nem vou falar Deus, tá? Porque esse negócio de presentear os sim, outros com troféu, isso não é Deus, não, isso é o homem que faz isso. é, Tá? Deus não faz acepção. Tem gente cantando muito bonito e ganhando troféu. E outros que cantam com unção, com graça, nunca ganharam troféu. Então não é Deus olha que dá. aí. Quem dá é o homem que reconhece o talento, o trabalho, né? Então estávamos todos torcendo, embora todos nós merecêssemos, estávamos todos torcendo pela Cassiane, mas quem levou o prêmio foi a Fernanda Brum.
O Grammy Latino, Léa, não sei se você sabe, mas ele tem um costume de, quando tem essas indicações que já ganhou o ano passado, ele premiar a pessoa que ganhou no ano anterior. Eles têm essa mania, sabe? Ah, ganhou o ano passado, então vai ganhar este de novo. Eles têm essa mania. E eles não conhecem sua história, nem a É. história da Cassiane, por exemplo. Eu estava junto da Cassiane no dia ali que ela foi indicada, e eu falei assim: a Leia foi indicada, eu vou torcer para a Leia, Cassiane. Eu sinto muito, já torci para você a vida toda, mas agora eu vou torcer para a Leia. Ela ficou com ciúmes. Mas por quê? Porque a mesma história que você carrega, quase o mesmo tempo, é o tempo que ela também tem. Mas seria, sim, merecido de qualquer forma. Mas aquela medalha que vocês ganharam, eu já tenho para mim que vocês foram laureadas, de certa E, com forma. certeza. A minha medalha está guardadinha aqui, entrou para a minha história. Maravilha. O Anderson Fer, de Recife, Pernambuco, perguntou se existe alguma história de algum testemunho que você nunca mais esqueceu, seja você cantando num show ou num culto. Tem muitos testemunhos, né? Mas teve um que marcou muito e foi quando eu estava lá nos Estados Unidos fazendo uma turnê, cantando em várias igrejas, né? Fui convidada por uma igreja e através dela eu fiz muitas outras programações. E eu sempre gosto de interagir com o público nas programações. Eu não gosto de ficar paradinha, cantando 7 músicas paradinhas. Assim, eu não gosto, sabe? Eu gosto de Você gosta interagir. de mexer as mãos, né, Eu Leia? gosto, sabe? Eu aprendi a falar com as mãos, mas não espalhafatosamente, mas falar com as mãos, balbuciar as palavras, ter uma boa dicção, falar mais lento para as pessoas entenderem. E Quando você aí, fala que você estudou, Leia, só cortando, é uma formação? Explica para as pessoas. eu trabalhei na Varig por 16 anos. Né? Eu trabalhei na diretoria do serviço de bordo. E para poder trabalhar na Varig, se relacionando com pessoas, você precisava saber andar, falar, gesticular, né? Você pode ver que eu não tenho problema. Eu sou carioca, mas falo os R's finais É, das palavras. Carioca não fala. Carioca fala cantar, comer, entende? é. Carioca não fala o R do final dos verbos, não fala, é costume. Assim como carioca gosta de falar tu vai, quando na verdade é tu vais, ou então você vai, né? Mas Isso. é linguagem coloquial, não adianta, não muda. Uhum. E outra coisa, o meu chefe um dia chegou para mim e falou assim: Oléia, analisa esse texto aqui para mim, porque eu acho que você fala tão bem, né? É lógico, eu fiz letras, Ah mas o lá. que me ensinou a falar, Marco, foi a Bíblia. Olha. A Bíblia me trouxe um vocabulário mais rico. Nem foi a faculdade, nem foi. E Entendeu? até o teu destaque foi você decantando um poema que Velise te conheceu. Foi porque eu fazia parte de uma outra gravadora e naquela gravadora o produtor pediu para eu gravar aquela poesia. E esse CD, LP, foi parar nas mãos de Ivelisse, que na época nem era, a MK estava se fazendo, ela era um selo, sabe? Quando eu Sim. entrei para a MK era um selo, não era uma gravadora renomada, não, não era. Ela se chamava, inclusive, estava no início e se chamava MK Publicitar, que era uma empresa de publicidade, né? Que o Harold deu para Marina de Oliveira. E quando ela me viu conversando com Laudeli, ela me chamou e já me botou um contrato na mesa para eu assinar. Na hora, eu não me interessei por esse contrato, porque eu não queria ficar na MK, eu só fui lá para conversar com o Laudeli. Mas Olha. eu queria ir para a Nancel, que era a gravadora que, que era top. Aham. Top, top, top. Inclusive, o Laudeli tinha muito acesso ao Nando da Nancel, né? E aí eu fui lá para conversar com ele. E aí, Velise veio na sala do Laudeli, já me deu um contrato, mas como o Nancel não me chamou,
Eu fechei com a Invelice, né? Hoje o Nancel não existe mais, né? E E a a MK é MK. essa gravadora aí, que glória a Deus por isso. E aí, é só que a gente não fechou a pergunta, o que que aconteceu lá na agenda nos Ah, Estados ó, Unidos? falamos demais, né? Pois é, então, chamei casais para vir à frente e vieram alguns casais. Eu queria dar CD de presente. E, e o que eles tinham que fazer era, o homem tinha que fazer uma declaração de amor para a sua esposa. Então, os casais, todos os homens fizeram, mas o último casal, ele, ele não pôde fazer porque eles estavam ali já indo para o divórcio. Ele traiu Nossa, ela, né? Então ele pegou e falou baixo para mim assim: não, eu não vou fazer a declaração de amor porque nós estamos nos separando. Menina, o que, que eu vou fazer? Tu pode imaginar, Marco? O nossa, que, que eu vou fazer? Eu estou fazendo ali uma brincadeira, e o homem vira e a mulher com aquela carinha triste assim. Aí eu falei assim: eu posso falar para a igreja isso? Falei para ele, né? Aí eles falaram que podia. Aí eu falei assim: irmão, vamos ficar de pé, vamos orar, porque esse casal aqui, eles estão se separando e não vão poder fazer declaração de amor, porque à vista deles o amor não existe mais. E aí não dei prêmio para ninguém, falei assim, depois que eu acabar de pregar, aí eu vou ver quem dos casais ganhou. Aí sim, voltei, todo mundo voltou para o lugar, e a igreja ficou toda consternada, né? Aí ficou aquele negócio, ai, Jesus, aleluia, glória a Deus, um aleluia. constrangimento ali. Oh, é. Aí eu fui pregar. Aí no final, o casal fez assim para mim e falou assim: pastora, eu quero fazer a declaração de amor, porque. Aí eu falei assim: você pode falar para a igreja? Ele falou assim: sim. Na verdade, eu a traí e ela não me perdoa. Mas ela agora falou comigo que ela me perdoa e vai me dar mais uma oportunidade. Ah, minha filha. Aí eu peguei Nossa, e falei assim, irmãos, qual casal ganhou o presente? A igreja de pé escolheu eles. Então eu não esqueço disso. Sabe por quê, Marcos? Porque eu não sim, tenho dúvida de que o meu chamado é restauração de família. de Isso família. começou com a família da minha mãe e do meu pai. Então, eu não posso deixar a peteca cair, sabe? Eu sei que existem casamentos aí que a única saída é divórcio. Eu sei que existem casais assim, que se a mulher Sim. não sair E dali, ela você não é morre. carrasca, né, Não, Leia? não, não. Carrasca, a Bíblia não é carrasca com ninguém. Uhum, Não tem carrasco ali. Olha, o próprio Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos, duas portas, coloca diante de Deus, de nós, a oportunidade, o direito de fazer escolha. E por que que eu vou martelar? Mas eu já martelei. Eu já fui radical, eu já não aceitava, sabe? Ó, tá bebendo? Vai para o inferno. Está fumando? Vai para o inferno. Eu já fui assim, Marcos. Até que Jesus foi imagino. mudando a minha vida, porque eu falei para ele, Senhor, eu não quero ter problema com os meus filhos. E eu comecei a ter, sabe, Marcos? Eu comecei a ter. A minha radicalidade já estava me colocando dentro de um problema com os meus filhos. Então eu fui orar e falei, Senhor, tira de mim toda radicalidade. Eu quero ser como Jesus, que sentava à mesa com pecadores e bebia com eles. Porque o próprio Jesus falou assim: veio João, que não comia nem bebia, porque ele era nazireu, e vocês disseram que ele tinha demônio. Agora vem o filho do homem, que come e bebe com vocês, e eu também não presto. Né? É, Então, olha Jesus ia para a festa. Jesus não passa a mão em pecado, de jeito nenhum. Mas tem coisas que a gente diz que é pecado, mas não é. sim. Aí o Maravilhosa. casal ganhou, né? E aí eu fiquei muito feliz e graças a Deus, de lá para cá eu entendi que Deus tinha comigo um chamado com famílias, tanto é que meu pai e minha mãe casaram de novo. É, foi lindo. É, eu lembro muito você contando essas histórias. Além das famílias, você tem também um diálogo muito direto com as mulheres, né, Leia? Inclusive, Sim, você tem 3 livros, escritora de 3 livros: A Mulher que Não Envelhece,
Mel ou Ferrão, Na e Segunda verdade, Chance, que foi para um projeto de Audioblast da MK. Você Audioblast. pensa em escrever um novo livro? Eu sinto falta de um livro novo seu. Sim, olha, eu tenho um que já está no forno que se chama Um Homem Chamado Marido, porque Olha, nem todo homem sabe ser marido. Esse para ser tá. lançado. O outro é um romance de amor, né? Romance que eu estou falando de um casal que se ama, de uma família que tem gente radical ali. É E uma que ficção, Leia? É uma é uma história? ficção. É uma ficção que Olha, poderia ser gravado como um filme. E tem também, meu Deus, eu ia falar aqui agora. Ah, e também o outro projeto que eu estou fazendo é de peças de teatro para a igreja. que legal, Leia. E você há muito tempo escreveu radionovelas, né? 12, 12 12 radionovelas. radionovela. Então, eu estava já com saudade. Eu falei, gente, nunca mais a Leia lançou o livro. Até eu escrevi um livro da Leia, a discografia. Menina, você é maravilhoso. Você me deu lá aquele livro, né? Com Sim. fotografias, a coisa mais linda. Então é isso aí. Eu tenho muitos projetos, o negócio é o tempo, né? Porque Tá para eu tenho. sair esse primeiro já por algum selo? Olha, os meus livros, eles não têm selo, eles são independentes, né? Sim, A Mulher que Não Envelhece já é best-seller, estamos indo para a sétima edição. sim. Agora não é mais Mel ou Ferrão, é Toda Mulher se Parece com a Abelha. Nós mudamos o título, mas o conteúdo é o mesmo. Mudamos a capa, o conteúdo é o mesmo. É o livro editado pela Central Gospel. E esses de agora que a gente lança por conta própria, vende nas igrejas e vende muito bem. Sim, é muito bom. Eu gosto muito dos seus livros, por mais que eles sejam direcionados a mulheres, eles são muito bons de ler, assim, muito. É uma leitura corrida. E quem Aham. também quiser ouvir, tem esses dois livros, né, para Tem. ouvir. Tem o áudio, tem Audioblast, não, não sei o que, book, audiobook. audiobook, e tem o escrito. Não, esse é o escrito, né? Ih, meu Deus, Então, corta. A Mulher Eu, que Não Envelhece, você também fez o áudio. o áudio, e Além, e tenho. o Audioblast da MK é É, mais áudio é, mesmo. é, Muito bom, né? Eu quero muito já ter acesso aos seus novos livros que vêm por aí. é. Antigamente, Leia, 2027 tem lançamentos de livros. oba, isso aí, vai ser lindo. Antigamente, a gente voltando a falar aqui da era de CDs e tal, era preciso esperar meses para saber se um álbum tinha dado certo. E hoje os números aparecem em tempo real. Para você, isso aumenta a pressão do artista ou não? Hoje, para mim, está pior. Uhum, Por quê? Antigamente, você tinha oportunidade de gravar 12 músicas e ali dentro ter um hit. sim. Hoje, tudo que você grava tem que ser hit. A premissa, né, tem que ser Sim, hit. tem que ser hit. Tem que ser icônica. A música tem que ser icônica. Então, tudo que você grava tem que ser icônico. E é muito difícil isso, porque Ah, nem não toda música dá. estoura. É, e não dá. E nem os icônicos que estão lançando agora, você olha daqui 2 ou 3 anos, não é mais. Não é Isso, mais. Aí é muito cansativo, sabe? O nosso Deus não trabalha assim. Nosso Deus trabalha com o tempo, né? é, Hoje é tudo na pressa, é tudo no imediatismo. E é cansativo. Agora mesmo eu tô para lançar meu novo EP, né? Nós vamos falar sobre isso. Ou seja, acabei de lançar agora um DVD, já entrei com sim. um EP, e é assim, ó, a gravadora cobra a gente o tempo inteiro coisas novas, porque o que o povo ouviu ontem não quer mais ouvir, que é coisa nova hoje. Vê se que coisa absurda, é muito difícil isso. Eu Antigamente sou, era cada 2 anos, um ano pelo sim, um amor ano de não. Deus, é. Olha, eu
Eu gosto de, não sei se você é assim, mas às vezes eu entro pro meu carro e fico ali com meu fonezinho, que eu gosto do som do carro, sabe? Eu Sim. amo o som do carro. Mas pode ser também no meu quarto com meu fonezinho. E aí coloco lá no Spotify, faço uma playlist de músicas da década de 70, Ah, da eu década amo. de 80. Eu É, gosto de ouvir uma Lauriette, eu gosto de repente, ouvir uma Rose Nascimento, de repente, uma Noemi Nonato, de repente, sabe, sim, vozes diferentes, estilos diferentes. Eu gosto de ouvir Eliane, aquela cantora Eliane, que tem amo. cada letra desse tamanho assim, né? É, Eu gosto de Shirley Carvalhais, eu gosto, mas as músicas, não tanto as de hoje, mas as de antigamente. As músicas da Shirley Carvalhais, as de antigamente, me fazem chorar. Da Lauriette, Rose Nascimento, Elaine de de Jesus, Jesus. sabe? A própria Cassiane, Diante do Trono. Meu Deus, Que a, no- legal. a nossa igreja, ela foi plantada, né, nos anos 2000, quando Diante do Trono estava no auge. A gente só cantava Sim, Diante do Trono. E isso acabou. é. Acabou. É todo mundo cantando a mesma coisa. E as letras são diferentes, né? Antigamente era uma dor na alma. Hoje é minhas carroças, deixei minhas carroças para trás. É umas letras. E o que que você acha, Leia? Com muito cuidado, porque tem muita gente fazendo isso na MK, tuas amigas, gente que junta um bando de pessoas para compor uma música Ah, e aí não sai uma música extraordinária. Eu já entrevistei aqui Rogério Júnior, que com 7, 8 anos escreveu Tremendo e Santo para Cassiane, uma criança. E hoje em dia junta um monte de gente para cada um trazer um retalho e montar uma colcha. O que que você acha disso? eu fui chamada para esses encontros para compor. Eu não fui em nenhum, porque se eu fosse, não ia sair nada. Eu não consigo compor assim. Entendi. Ó, ó, vamos lá para minha casa. Vamos lá para minha casa para a gente compor junto. Ó, vem, tem 10 pessoas para compor uma música. Uma música. Eu não fluo, eu não Entendi. aconteço, não adianta. Então, eu fui chamada para esses encontros, mas não fui nenhum. Não é porque desvalorizo, não, pelo contrário, só É porque você não compositores renderia, né, não, Leia? não renderia. Eu não rendo. Eu não rendo quando eu estou feliz, É, entendeu? Eu só rendo quando eu estou sofrendo, e mesmo assim sozinha, entendeu? sim. Então, não acho legal, não. E uma outra contrapartida com esse papo que a gente está fazendo agora, às vezes você abre ali a tua internet e naquele dia tua música viralizou, uma música antiga tua, por exemplo. Como que você vê uma música sua de anos depois estar viralizando? Qual que é a sensação? Algumas pessoas até acham que é zombaria, né, Lé? Alguns memes de música. Você já viu esses memes com as Não, tuas músicas? não, você tem? Eu nem Tá sabia. rolando um agora que é o crente quando chora o Senhor responde. Aí aparece uma pessoa com a cara toda inchada, falando assim, se o crente quando chora o Senhor responde, eu com a cara toda inchada só assim para o Senhor me responder. Acho Esses lindo. vídeos, Lé, agora tem milhões, vou te Eu mostrar, gosto, milhões de visualizações. eu Mas você gosto. já deve ter visto outros também com as suas músicas vindo agora à tona. Você gosta de ver Olha, isso? teve dois que eu vi que eu tive que rir. O primeiro foi de um velhinho que ele canta. Ele foi com Josué lá na cova dos leões, né? Ele canta. É. Então as pessoas me mandam e aí eu morro de rir, né? Porque é uma, como é que se fala? Meme, né? É um É um meme meme. legal, é Você não vê gostoso. como zombaria, né, Lé? Porque Não tem gente que vejo. coloca a palavra de Deus e Não. já acha que não pode ter nenhum tipo de risada. Não, tem um influencer no Instagram, nas redes sociais, chamado o Theo. Você conhece o Theo, não conhece? Sim. Aquele menino é um escândalo, né? É. Aí ele amanheceu cantando
Você chorou, você pediu. Aí, entre uma frase e outra, ele solta aquelas pérolas dele. Aí me mandaram, Leia, olha o Theo, Leia. Eu nem nunca tinha ouvido falar no Theo. Aí eu fui ver. Aí eu achei tão engraçado que eu entrei no inbox e falei assim: Sim. Poxa, legal, gostei de ver você cantando minha música. E ele me respondeu e falou assim: Nossa, que honra você Sim. falando comigo, sabe? Hoje o menino tem lá 7 milhões de seguidores. Por quê? Por que que isso viraliza tanto? É alegria. É É, centelha da alegria. O mundo, Marcos, está tão doído, sabe? É uma brigaiada. As nossas autoridades, e sem puxar para um lado nem para o outro, não estão nem aí para nós. não. Sabe? Quanto mais eles estão no poder, mais dinheiro eles têm. E o pobre está vivendo de cesta básica, está vivendo É, de uma ajudinha ali. Cara, o nosso Brasil, eu acho que é o país mais rico desse mundo, porque já sim. roubaram tanto e a gente ainda pode comprar comida no mercado, sabe? É, nem todo mundo. Então, o povo precisa rir. É por isso que toda pessoa que entra para a rede social para fazer gracinha já está com seus milhões. Por É, quê? Os programas de televisão nem funcionam mais. Essas verdade. coisas programadas não funcionam mais. Mas quando se. Olha, eu gosto quando você faz aqueles vídeos, você com a sua mãe, sabe? Sim. Você com você mesmo. Eu amo, eu sigo essas pessoas quase tudo. Legal. Lei, já partindo aqui para o final, existe, já fizeram essa pergunta e você deu uma resposta, mas eu quero uma outra. Existe algum sonho que ainda falta realizar na música? Não pode dizer que não sonha mais nada. Não. Olha, eu vou dar uma resposta que talvez não seja a que você esteja esperando ouvir. Na verdade, Marcos, nada do que eu conquistei eu sonhei. Eu não vivo de sonhos. Não vivo. Eu vivo assim de prazer. Eu tenho prazer na casa de Deus, eu tenho prazer em estar no coral, eu tenho prazer em dar aula na escola dominical, eu tenho prazer em escrever uma peça de teatro e ensinar para interpretar na Páscoa e no Natal. Eu gosto de estar em ebulição, em movimento. Eu gosto. Aí as coisas que vão acontecendo na minha vida, eu acho que é Deus que prepara e manda para mim. Olha, eu já não queria me casar, dado ao fato do meu pai e da minha mãe viverem brigados. Então, eu não queria casar. Aí me aparece Sérgio no meu caminho. Pelo amor de Deus, se eu dissesse não para aquele homem, eu estava arrependida até hoje, né? Que ele é o melhor Era. homem desse mundo. Meu marido, pastor Sérgio Andrade. Cantora, eu nunca sonhei, Marcos, porque eu sou contralto e eu sou de uma época que contralto não fazia solo. Eu nunca pensei em ser pastora. Eu nunca pensei em estar à frente de uma igreja do lado do meu marido. Nunca, nunca. Eu fiz um DVD agora porque eu fui lá conversar com a Marina naquele lance de fazer as renovações dos contratos, né? Ela me deu um DVD e me deu um podcast, Legal, muito sabe? bom. Então, é, São não, não, coisas que você não imaginava. é, Talvez, então, Léo, o seu sonho seja continuar fazendo aquilo que Deus colocar no teu caminho. É isso aí. O que ele bota no meu caminho, eu faço, mas eu me dedico. Eu nunca pensei em ter filhos. Ter Uhum, filhos não era um sonho. Se eu não tivesse pego a gravidez da Raquel e do Matheus, pego sem imaginar que estava pegando, fiz as sim. coisinhas na hora errada, entendeu? Eu não teria filhos. Eles vieram sem programação. Não programei, nem Raquel, nem Matheus. E foram os E melhores presentes que Deus te deu, os né? melhores, eu amo meus filhos, não posso nem imaginar eu sem eles. Que lindo. Leia, o que que nós podemos então esperar desse novo EP que vem vindo aí? É um EP? Eu estou gostando agora dos EPs. Antigamente a gente não gostava, não, porque os EPs era pouca música, agora as músicas estão um pouco maiores, está É, sendo ao vivo, tá bacana. O que que nós é. podemos esperar? Pode esperar coisa boa. Pode esperar coisa boa. São 7 canções, 3 composições minhas.
Uau! E, e quatro de outros compositores. Muita gente me mandou música, muita gente. Fiquei muito triste porque tive que dispensar canções maravilhosas. Ah, Mas eu só depois que pude. você deve ter falado lá no podcast que o pessoal não estava mandando música para você, Mandaram muita agora música, mandaram. mandaram muita música. Eu só podia escolher sete. Mesmo assim, eu levei muitas para a Marina. Muitas. Quem fez a seleção final foi a Marina. Eu fiz a primeira, peneirei, a primeira peneira foi minha e a segunda peneira foi a da Marina, junto E comigo. vai ser ao vivo, Leia? Vai, vai e você vai estar lá. Oba, vai ter feat. Não sei se você Vai, pode contar quem, não mas vai ter. posso. Não, não vou contar porque é uma surpresa da gravadora, Surpresa. tá? E essas duas pessoas, vocês já vão saber já a partir do dia 27 de agosto, né? Porque o pessoal que Ah, vai porque ter o sai a público, gravação, ninguém, é, ninguém fica quieto, não né? fica, não fica. O próprio público vai, mas aí não vai ter. Eu não quero é falar antes da Você gravadora. tem lindos feats aí, bacanas. São pessoas não repetidas. Essas canções são inéditas. Não, as pessoas dos feats são pessoas que você nunca gravou também. Em feat. Não, não, Ah, não. Tá? legal. Hum, Seriam três feats, mas o terceiro convidado, em cima do laço, roeu a corda. às vezes entrando naquilo, né, de repente os números ou de repente a música Olha, eu entreguei essa canção para a pessoa que tinha dito que ia gravar participar. comigo, mas depois essa pessoa disse que não gravava canção que não fosse do estilo dela, dessa pessoa. Entendi. Quando, na verdade, quando você é convidado para fazer um feat, você não tem que gravar o que você quer. É, Você tem que o feat, gravar na verdade, é uma oportunidade de você já gravar uma música que não é tua, do teu estilo, né? exatamente, você está abençoando o ministério de uma outra pessoa. Né? Aí eu Com fiquei um pouco, certeza. eu não fiquei com raiva, não, mas eu fiquei um pouquinho constrangida. A pessoa Hum. chegar e dizer assim, não, não é meu estilo, eu só gravo canções proféticas e tal. Aí quer dizer, é como Ora, se mas tivesse Cileia não é desval... sinônimo de cantora de canções, de Para canções você ver, proféticas, por favor, né? E pelo amor outra de também Deus. é que a pessoa deve não querer mesmo, porque ela podia É. falar, não tem alguma outra parecida com o que eu gosto, Não, né? não Porque você quis, tem não quis. sete. Não quis. Eu acredito que não tenha querido mesmo participar, né? No início não teve coragem de dizer, enfim, então eu não deixei de admirar, sabe, essa terceira Sim. pessoa, eu não deixei de admirar, canta bem, tem unção, é abençoado. Eu amei as duas pessoas que vão gravar comigo, são importantíssimas, são Uau. viralizadas, são maravilhosas, são humildes, cantam bem, têm história e você vai amar. Leia, eu tenho um quadro aqui final que se chama O que eu nunca disse para você. Como você é uma pessoa muito comunicativa, eu duvido que você nunca tenha dito para essas pessoas que eu vou citar e você vai soltar um depoimento rápido para cada uma dessas pessoas. Tá. Duvido que você nunca tenha falado. Mas vai que as palavras que você vai usar aqui nunca tenha falado para essas pessoas. A primeira é: o que eu nunca disse para você, Ivelise de Oliveira? Olha, tudo que eu queria falar para a Ivelise, eu falei. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Mas o que, de repente, eu não tenha falado aqui para o público Ivelise foi uma mola propulsora para o meu sucesso, o meu êxito no mundo da música. Ela me deu palavras duras para me colocar na posição. E eu me posicionei. Então, eu glorifico a Deus pela vida da Ivelise, que todas as vezes que eu estava triste, eu ia até a sala dela, ela fechava a porta, abria o armário, colocava umas jujubas na mesa, que ela falou que jujuba tem, como é que é? O doce, né? Açúcar. Açúcar e açúcar alegra. E ali ela conversava, sabe? Então, Ivelise foi realmente uma mãe para mim. Eu acho lindo quando você fala dela, porque tem muitas pessoas que agora elas querem falar que é infeliz, isso, aquilo, mas num tom, Leia, tão desagradável, e tipo assim, era outra época, eram outros tempos, e talvez se não fosse ela, naquele jeito dela, as coisas não aconteceriam, né? Não.
Não acontece, principalmente comigo. Ela dizia, Leia, você canta para dentro, você tem que pular na nota. E eu não sabia o que que era pular na nota. Por quê? Porque eu queria cantar igual Cristina Mel, pendurada lá em cima. Cristina Mel é soprano lírico, eu sou contralto, não ia conseguir nunca. Então eu entrei para fono, entrei para aula de canto, e aí eu comecei a entender o que que é isso e o que que é aquilo, por causa dela. Muito lindo. E o que você nunca disse, pelo menos publicamente, para pastor Silas Malafaia? Você que está sempre nas advex aí, né, Leia? O pastor Silas Malafaia é um- uma pessoa, ou você ama ou você odeia. E ele sabe disso, né? Ele é Uhum. uma pessoa impetuosa. Ele não tem papas na língua, ele não fala para agradar, ele fala a verdade dele, né? Eu acredito que uma pessoa como ele consegue o sucesso que ele consegue, porque a gente fica muito preocupado em magoar A, B e C, a gente não vai muito longe, não, entendeu? Verdade. A gente não vai muito longe. Ah, eu tenho que tomar cuidado. Ah, que se eu falar assim, a irmã vai ficar triste. Ah, se eu falar assim, sabe? E eu e meu marido já fomos muito assim, com medo de perder, a gente acabava afrouxando. E por ter afrouxado, a gente perdia. É, Entende? aquele receio de desagradar, né? Pois é. Aí a gente vai aprendendo, né? Mas eu conheço o pastor Silas desde que nós éramos todos jovenzinhos. Ele era magro, magro, magro. O bigode era maior do que ele, né? E ele era um evangelista. Ele alugava um teatro aqui no Rio de Janeiro chamado Brigitte Blair. Toda segunda-feira ele estava ali pregando a palavra. E ele sempre me chamou para cantar. E hoje eu canto em todas as ADVECs, inclusive na sede. Então eu admiro, é um homem impetuoso, é um homem que quando bota uma coisa na cabeça e no coração, ele não descansa até realizar, né? Agora tem isso, ele nem sempre ele fala coisas que a gente gosta, não gostaria de Sim, ouvir, mas toda pessoa bem-sucedida tem os seus afetos e desafetos. com certeza. E o que você nunca disse para Kleber Lucas? Olha, eu acho que eu nunca disse para ele mesmo, não, mas já falei Ah, para todo mundo. Eu amo o Kleber Lucas. Eu admiro o Kleber. O Kleber ele é um excelente produtor, excelente cantor, excelente compositor. Não sei se ele é um excelente pessoa para contato da amizade, porque, sim. embora ele tenha feito dois trabalhos para mim e uma música avulsa, eu nunca tive intimidade com ele. Mas enquanto eu estive na casa dele ou no estúdio, né, nos intervalos, a gente sentava para poder lanchar, e o Kleber Lucas e eu acredito que é até hoje. Ele foi para caminhos um pouco diferentes do meu, Uhum. mas eu acredito que ele continua, né, com a unção de Deus, porque quando o Kleber fala, ele é como um manancial, você para e você fica assim, ó, bebendo do que Deus produz dentro dele. Então, é uma pessoa, ele tomou um caminho, né? Não estou dizendo que ele largou Jesus, não. Eu estou Sim. dizendo que ele tomou um outro caminho, ele se tornou mais eclético, religiosamente falando. Como é que é o nome que se dá quando Ecumênico. ecumênico, né? Ele se Aham. tornou mais ecumênico, a gente já é mais reservado. Mas isso não tira a grandeza dele, não. O Kleber Lucas eu gostaria de ser amiga dele. Legal. E o que eu vejo também dele, do Kleber, é que ele continua falando muito sobre Deus em lugares que às vezes as nossas vozes não chegam, né, Leia? É E o que verdade. você nunca disse sobre o grupo MK? Eu estou na MK há mais de 30 anos. Sou a cantora mais antiga da Sim. gravadora, né? Nunca tive problema com cantor nenhum. Nunca bati de frente com Marina, Evelise, Harold, Cristina, Andréia, que são as autoridades maiores. Nunca. Eu tenho uma personalidade forte,
eu dou minhas opiniões, eu não fico engolindo tudo, né? Oh, Sim. eu tô com medo, não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. Então, a minha opinião eu dou. Agora, não bato de frente porque eu sou a contratada, eles são os donos, é eles que Deus conduz, né? Então a MK eu reconheço mesmo como uma casa. Então já me perguntaram, já teve gravadoras me convidando para para eu trabalhar com eles. Nunca senti, Uhum. sabe, aquela inclinação. Eu já teve problema com um negócio de contrato? Sim, já tive. Mas o meu marido, que é meu conselheiro, ele falava assim, Leia, você já viu pessoas que saíram da MK e voltaram? Você vai É, sair para voltar, Leia? Aqui, a gente não está confortável, sabe? Ele é sim. um conselheiro, o Sérgio é um conselheiro. E então eu considero mesmo a MK uma casa para mim. E a última pessoa, só para a gente encerrar, que você até acabou de citar, o que eu nunca disse para Sérgio Andrade. Ah, meu Deus. Eu sou muito de falar, né? O É, meu amor, a minha, a minha linguagem de amor, né? Que é a existe aí o fala. livro, é a fala, é o elogio, é palavras de admiração. Também tenho atitudes, né? Eu não deixo ele comer comida requentada. Uhum. Conheço um monte de esposa que está dando para o marido comida da semana passada. Nossa, Eu faço comidinha para ele todo dia, sabe? que Agora, lindo. ele é o homem das atitudes, do gesto. Ele é de levar uma cesta de café da manhã, ele é de levar uma bandeja de café De na fazer tua cama, mala para as fazer minha viagens. mala. Ele sabe que eu gosto de jabuticaba, de cajá, de jambo. Então, se ele passar no hortifruti e vir essas frutas, ele traz. Então, ele é dos gestos, né? Que lindo. E o Sérgio tornou a minha vida mais fácil. Conviver com ele tornou a minha vida mais fácil. E não tem nada melhor do que você conviver com alguém que, que te serve, que te Uhum. serve em amor e não por obrigação. E aí me faz querer servi-lo também. Muito legal, Leia. Bom, então nós encerramos aqui o nosso bate-papo. Muito animados já para esse projeto aí. Será que sai esse ano ainda, Leia, pela MK? Ah, o pessoal me falou lá que deve sair por volta de janeiro, por aí. Ah, Janeiro, sim. porque nesse final de ano não vai dar, não. Já tem alguns lançamentos, né? E eu estou gravando agora em agosto, nada com pressa, eu não quero nada com pressa. Teve um EP que eu fiz, que você deve saber o nome do EP, se, se não Se fosse o não fosse o Senhor. Senhor. Aquele EP eu fiz na pressa. Uhum. Eu tive que fazer na carreira. Então, nenhuma música ali viralizou. Foi na pressa, na carreira. Hum. E é um EP gostoso, gostoso. Mas não é o que eu fiz com tempo, com dedicação, Como sabe? agora. Como agora. Agora eu estou fazendo, voltei a gravar com o Rogerinho Vieira, né, que é o Muito produtor bom. que eu gravo A com ele há produção deve muito estar tempo. top. Tá linda, tá linda. Eu vou mostrar para você, porque você vai Tá. cantar, né? Oba, vou estar lá, Você quero vai muito. gravar, né, comigo, né? Você vai estar lá no Vou, ao com vivo. certeza. Com Tá certeza. bom. Quero ir no teu podcast também, a gente Não, combina você qualquer dia. vai. Eu já falei para você, né, que nós estamos em recesso. Já. Gravei muito podcast. Então, o pessoal da MK falou: Léo, você vai dar um tempo, porque tem muita coisa, senão, quando é que você vai lançar esses podcasts, né? Então, a gente ainda tem alguns, a partir de outubro volta a gravação. Ah, Aí legal. O você EP está vem pro comigo. ano que vem, mas esse ano já teve aí lançamentos seus, né, Leia, de música, Teve, podcast. Então, teve. não estamos órfãos de De Leia. jeito nenhum. E tem também um casal, esqueci o nome deles, meu Deus, eles gravaram. Eu esqueci o nome dele, mas o dela é Vitória, se não me engano. Eu fiz um feat com eles, eles me convidaram, né? Ah, então vai sair aí uma Vai sair música. uma música aí, ó. Você lembra da música O Azeite? Sobe Como? louvor daqui, desce glória dali, e a vitória tu vais Tu vai receber. Sobe receber. louvor daqui, É desce tua glória. É música. minha. Eles pediram para gravar essa canção, a Esse lugar MK. tem azeite.
Então, Eles Fogo pediram para Doce. cantar uma música tua? Não, a MK, aquele MK. Edições? Não, que grava de. Sei. Como é que se fala? Network. 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 Então, esse casal, a gravadora MK está gravando eles pelo network. E aí eles escolheram azeite para cantar com a Leia. E aí a MK me convidou, eles me convidaram também, já gravei e vai sair. Deve estar saindo por esses meses aí. Que lindo. Então vamos esperar aí que tem muita coisa da Leia para sair, tem podcast, novos episódios. Sim. Você só não está separando por temporada, né, Leia? Precisava mudar um tijolinho ali, outro aqui, para dizer agora é nova temporada, porque você está É, gravando muito. olha, aquilo ali é um estúdio da MK. Sim, Né? Não é assim, eu que chego lá e falo assim, vamos mudar isso tudo aqui. Não, não. Mas eu posso entendi. até dar ideia, entendeu? Mas eu acredito que aquele é o lugarzinho do podcast. Eu poderia, de repente, gravar em outro lugar, que a MK também não ia ter problema. Mas eu não sou desse tipo. Vamos mudar, tira a mesa daqui, bota para lá. Eu não sou É assim. verdade, Não você não é sou. assim mesmo, Leia. Ah, mas depois desse recesso, de repente, eu tô falando assim, se você mudar uma coisinha de lado, já falando que é É, uma nova de temporada, repente, um buquê ali de flores, né? Não é, sei. Eu vou falar depois com a Lomara para a gente mudar alguma coisinha para mostrar que eu estou indo para a minha segunda temporada. Boa oba! ideia, hein? Ó, você com essa cabecinha brilhante. Show, Leia. Muito obrigado pela tua entrevista aqui no nosso canal, que estava sendo assim muito aguardada. A gente sempre fala, né, Leia, eu e você, nós temos um contato muito próximo. Nós somos confidentes, então É, eu sou muito grato a Deus por ter a tua amizade é. e a tua presença aqui no nosso Você programa. não é apenas um influencer, você não é apenas uma pessoa de internet que procura por conteúdo. A gente se tornou amigo. Uma É, vez você falou, eu postei uma coisa e você entrou nos comentários e me detonou. Você eu fiz lembra? isso? Você me detonou, fiquei chateada contigo. Aí você foi e acho que você sentiu que eu fiquei triste, alguma coisa assim. Aí você foi e me mandou uma mensagem. Eu falei assim: não gostei que você fez aquilo. Você me pediu desculpas, né? Você falou: não, eu dei a minha opinião do povo, não sei o quê, bababá. E eu acho que Ah, aquilo deve ter ali, sido. você lembra? Você Eu lembra lembro de disso? alguma coisa que eu fui reclamar e você falou, Marcos, mas eu penso assim, é a minha opinião. Eu falei, Ah, tudo foi. bem. Alguma Algum fala tua que eu falei, foi. Leia, você não devia ter Você não falado. Mas como que eu gostou? não devia? É. E aí você já sabe, a Leia É, fala. É lógico que eu não falo besteira, mas eu falo o que eu penso, o que eu sinto, sabe? Sem magoar ninguém, eu tenho pavor de magoar alguém. Porque se eu verdade, magoar alguém, Marcos, depois eu não consigo nem dormir, sabe? Aí eu eu fico assim, conheço. poxa, era melhor eu ter ficado magoada do que eu magoar. E você é uma pessoa que já me mandou letras de música, já me mandou música lindíssima, que eu não gravei na época, porque era mesmo tema de uma outra que o Era, MK foi. já tinha escolhido. Então, o nosso relacionamento não é só de internet, né? Há um carinho especial. Você faz comigo o que faz com todas as outras cantoras, você faz a crítica da canção. Se você tiver que dizer essa música da Leia não foi legal, né? Você Sim. fala. Enfim, é uma amizade legal que eu tô aqui fazendo essa gravação, esse podcast, essa live com Esse você. podcast, esse É, programa. né? Porque eu falei assim, não, o Marcos, ele faz sacrifícios por mim. Eu vou ter que fazer esse por ele, porque eu acabei de vir do dentista, né? Estou aqui falando com você. Verdade, gente. Então é isso, Léa, muito obrigado e que Deus abençoe muito você. Já falou tudo que nós gostaríamos de ouvir, foi diferente daquilo que você já falou por aí, as curiosidades a gente amou saber e que você continue aí nos presenteando com a sua voz, com seus vídeos, que a gente ama muito, viu? Obrigada, tá? Um beijo. Fala para esse pessoal aí que mandou perguntas para você que eu estou orando por todos vocês para que a vida de vocês seja próspera, que vocês floresçam nessa geração e nesse tempo, para a glória de Amém. Deus. Tchau, tchau.